YouTube. Já de antemão dizer a vocês que esse material vai ficar gravado aqui no nosso espaço, tanto no Instagram como depois também no YouTube. E é uma iniciativa para se pensar em temáticas importantes para serem apresentadas, refletidas, problematizadas, discutidas com profissionais especialistas em diversos temas. Eu sou o professor Fábio e a partir de agora nós começamos o Entre Pontos, um espaço criado para se pensar a sociedade, a educação e todo esse movimento dinâmico que a gente tem vivido de transformação em todos os espaços e nas relações humanas. E hoje, para iniciar com o pontapé, para o pé direito, nosso convidado é muito especial, ele que vai se apresentar em alguns minutos, mas foi escolhido de uma forma muito carinhosa para se pensar nessa primeira temática, para se pensar nessas primeiras reflexões a serem feitas. Então eu convido você a ficar conosco até o final do nosso podcast, a participar também aí pelo Instagram, pode mandar aí a sua pergunta, o seu apontamento, porque a ideia aqui é que nós tenhamos um espaço bastante democrático, produtivo e de qualidade. O nosso tempo aqui precisa ser um tempo de qualidade, então eu quero dizer que eu estou muito feliz iniciando esse novo projeto como um trabalho realizado aí pelo professor Fábio, diante de tudo aquilo que nós fazemos. Então eu quero já de antemão desejar boa noite, seja muito bem-vindo, Rodrigo de Vasconcelos, né, Rodrigo? E esse é um espaço aqui para a gente trocar algumas ideias. Muito obrigado, você sempre muito solícito, né? Quero dizer que conheci o Rodrigo em algumas palestras realizadas na Universidade de Rio Verde, eu sou professor no curso de pedagogia, e ali começou um primeiro encanto pela fala dele, pela didática, e hoje tenho a oportunidade de estar com você aqui nessa mesa, né, no nosso espaço. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado. Se quiser se apresentar, fique à vontade. Eu agradeço pela oportunidade, né? Uma honra saber que uma iniciativa dessa, com tantas expectativas também e desejos de poder melhorar o debate, as conversas e trazer mais conhecimento e poder estar aqui, né, nesse primeiro episódio, estar aqui também podendo compartilhar e poder dividir. Na verdade, a ideia em si é a gente poder trocar informações e todo mundo, né, de alguma forma, melhorar a nossa perspectiva de conhecimento, de clareza, senso crítico também, e a gente poder exercer uma cidadania melhor, né? Não só dentro de casa, mas também na própria cidade. É isso aí, Rodrigo. Fala um pouquinho do seu currículo para nós, sim, né? Eu sou especialista em antropologia intercultural, sou especialista também em neuropsicopedagogia. Acabei de passar no mestrado também aqui no IF, então também vou trazer a gestão da atenção como uma pesquisa dentro do campus nosso aqui na nossa região. E sou empresário também, sou pai, esposo, então a gente vai juntando aí vários ambientes, né? Igual você, né, professor Fábio? Vai juntando ali espaços diferentes para tentar construir e poder compartilhar de diversas formas. É isso aí. Pessoal, e importante dizer que para quem é esse espaço aqui? É apenas para profissionais da educação, para professores? Não. Ele é um espaço para pais, para mães, para pessoas que hoje são responsáveis pela criança, né, na perspectiva de discutir e pensar o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem. Então, entender o nosso papel como educador, como formador de seres humanos, de sujeitos, de cidadãos. Então, é um espaço realmente para desenvolver o pensamento crítico e é para todos. Então, eu convido você a participar com a gente. Eu já consigo enxergar aqui alguns pares nossos da educação da rede municipal, Rodrigo, e aí é importante frisar que hoje Rio Verde é uma referência em educação. Fantástico. Nosso município hoje ele configura aí num recorte de 100 mil habitantes como a segunda melhor educação do Brasil em relação aos resultados do IDEB. E no que diz respeito à educação estadual, nós configuramos em primeiro lugar. Rio Verde hoje, a cada novo parâmetro, a cada novo modelo de avaliação, Rio Verde se destaca nesse cenário, tanto estadual como também no cenário nacional. Então é um trabalho muito importante que nós sabemos que quem faz essa mágica acontecer é você, professor, você, professora, que está em sala de aula, que lida diretamente com a criança e que por trás de você há toda uma estrutura e uma equipe de trabalho com o apoio na educação especial, os servidores administrativos das escolas, a equipe de coordenação, de gestão, a Secretaria Municipal de Educação.
Então, destacando aqui o papel do nosso secretário, professor Miguel, né, como o líder, esse condutor de todo esse trabalho. Excelente. Então, é bom falar, sabe, de Rio Verde hoje, eu digo, especialmente quando a gente fala de educação, por tudo isso que Rio Verde tem alcançado no cenário. Mais um motivo de orgulho, né, da cidade. Com certeza, mais um motivo, né? Rio Verde que hoje é metrópole, Rio Verde hoje que é cosmopolita, Rio Verde hoje que é um fenômeno, né, em gestão pública e vários aspectos que a cidade vem se desenvolvendo. Até uma pergunta que eu queria ter te feito, é rioverdense, nascido, ou escolheu viver aqui? Eu sou de Brasília. Sim. Fui para Goiânia com 20 anos. Estou em Goiás há 26 anos. Minhas 2 filhas são rioverdenses. Sim. Elas são abobrenses. Sim. E aí, então, assim, a gente tem uma história com a cidade por causa do tempo que a gente está aqui, né? Sim. E as meninas sendo rioverdenses, não tem como a gente não olhar para a cidade com outro olhar, né? Sim. Então, logo, nós precisamos pensar num título de cidadão rioverdense para o Rodrigo, né, Quem Rodrigo? sabe? Quem sabe, né? Bacana. Rodrigo, vamos começar a falar do tema. Quando nós começamos a falar sobre esse momento, e aí você me encaminhou ali 2 temáticas possíveis, eu olhei e eu falei, olha, a morte é impactante. E esse tema me chamou bastante a atenção, mas aí eu já quero começar a te cutucar. E eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando que nada que foi ensaiado vai fluir, né, a nossa conversa aqui. Uma conversa entre 2 professores. Entre 2 professores, né? Então, Rodrigo, a morte representa o findar de um ciclo. Né? Então, para nós, inclusive o dito popular diz, né? Tudo na vida tem jeito, exceto para a morte. E aí entra uma outra dimensão humana, que é a dimensão da atenção. Aí eu quero te cutucar inicialmente aqui. Nós podemos decretar o óbito de fato da morte, da atenção, ou a atenção está ali com quadro clínico agravado, está na UTI, ou ela ainda está em um momento que alguns cuidados profiláticos resolvem a situação, porque nós sabemos o quanto a atenção é importante para o desenvolvimento humano, desenvolvimento de algumas habilidades, né? Então eu queria inicialmente que você falasse um pouco sobre isso, você que é pesquisador da área, que é profundo conhecedor. Então, professor, o que acontece é o seguinte, a morte da atenção, essa temática, ela na verdade é uma sinalização, ela de fato não morreu, né? Mas ela é uma sinalização de um movimento mundial de vários fenômenos que estão acontecendo ao mesmo tempo em relação à atenção. Então a gente tem um fenômeno do brain fog, que é o que a gente chama de névoa mental. Então os adultos de alguma forma passam por esse processo em que vão esquecendo as coisas, fica difícil alinhar a agenda, esquece e até se identificam às vezes até como TDAH. Se auto-identificam, né? Às vezes nem passou por um teste ou uma avaliação. O brain rot, que é o mais forte hoje, que é o apodrecimento cerebral, já tem estudos que mostram. Esse tema forte. Né? Esses já começam a estudar que o cérebro do TikToker, por exemplo, ou quem assiste Reels, ou até os shorts do YouTube, essa velocidade das informações tem feito com que a fisiologia do cérebro esteja modificando. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro fenômeno que é o doping corporativo, que as pessoas estão acessando cada vez mais café, mais energético, que também tem cafeína oculta, usando remédios para TDAH, usando sem ter laudo, como uma forma de tentar melhorar essa atenção. Então a gente está vendo que essa atenção ela está realmente reduzindo. Só que essa atenção que está realmente morrendo, e que é o mais espantoso, é justamente a atenção que faz a gente aprender. Na neuropsicopedagogia, a gente trabalha com vários tipos de atenção. Então tem a atenção alternada, tem a atenção sustentada, seletiva. E a atenção sustentada é justamente a atenção que faz você pegar um livro, ler esse livro durante um tempo, geralmente é um tempo maior, 30 minutos, 40 minutos, ou para uma aula. Então, como nossa dinâmica de vida ela está muito rápida, acelerada, muitos estímulos, muita tela, muita conversa, muito som, nosso cérebro está se acostumando a não lidar com o silêncio. E aí, com isso, a gente tem um desgaste, né? um gasto, na verdade, energético grande, a ponto da gente se cansar
ao ler um livro, de não conseguir ler um livro, assistir um filme, assistir uma aula, ou seja, eu estou assistindo uma aula, mas eu preciso fazer alguma coisa aqui para a internet, para o WhatsApp, para conversar. E com isso, essa atenção está diminuindo. Nós temos um dado que é um pouco assustador, geralmente viu? Na área da atenção, geralmente são dados assustadores. A gente tem uma redução de QI de 7 pontos a cada geração. Então você imagina, para a educação, tanto investimento, tantas tecnologias novas, tantos cursos de formação, treinamentos de professores, dinâmicas que você vai aprendendo na área da didática, tantas universidades, né, tantas faculdades abrindo, e você vê globalmente, né, mundialmente, você vê uma redução na quantidade de QI, sabendo que a gente está investindo mais. Na verdade, teria que ser um aumento e não uma diminuição. Então a gente vê, na verdade, um fenômeno que é global, a gente chama até de uma epidemia silenciosa no mundo inteiro, que tem feito com que a gente perceba que a morte da atenção ela está pouco a pouco acontecendo. Mas é possível recuperar. 3 pontos que já me chamam a atenção aqui. Quando você fala de mudança biológica do cérebro, eu não sou um estudioso da temática, mas tenho algumas leituras na área da neurociência e nós sabemos da plasticidade cerebral, que, resumindo isso e trocando em miúdos, é o quê? É a mudança do cérebro a partir do uso. Então eu usei, a experiência me traz algumas sinapses, essas conexões cerebrais, né? E que o cérebro muda a partir disso. Então, quando você traz esses dados, nós estamos então querendo dizer que essa plasticidade, essa alteração, essa modificação do cérebro, ela também é morfológica, mas ela é negativa. Seria mais ou menos dizer isso. O meu cérebro está mudando e está mudando para pior. Para pior. São áreas do cérebro, né? Existe uma área específica que a gente lida muito na área da aprendizagem, da neurociências, que é o córtex pré-frontal. Ele é simplesmente responsável por questões ligadas à tomada de decisões, a controle de impulsos, a entender e resolver problemas. E essa área, professor, ela é a última área a amadurecer no cérebro. Então, por exemplo, adolescentes não têm essa área amadurecida. O que a gente consegue perceber? Que tomar boas decisões, resolver problemas e muitas vezes controlar impulsos, ele também vai ser uma questão fisiológica. O cérebro ele está aprendendo a fazer isso. Ou seja, ele vai se tornar adulto e vai ter uma capacidade física para isso. Quando você lesiona essa parte, com excesso de telas ou qualquer outro tipo de aspecto da vida, você vai ter uma redução dessa capacidade. Então, quando a gente pontua sobre a plasticidade, né, a neuroplasticidade, a gente está falando exatamente disso. O fato de você aprender uma segunda língua vai criar mecanismos, né, sinapses, e vai trazer para o seu cérebro uma robustez que com uma língua só você não tem. Então, se você está usando 2 línguas e está usando esses códigos para poder você falar inglês e falar em português, falar inglês e português, isso muda o seu cérebro. Sim. Isso reduz. Lá na vida adulta, né? Na vida da velhice, você vai ter incidência menor de doenças da velhice, ou você vai ter aspectos mais a menos em relação a essas doenças, como Alzheimer e outras coisas. O demenciamento em si, ele vai ser reduzido. Ou seja, o seu uso do cérebro, ele não é só funcional, ele também é a sua saúde de longevidade de vida. E quando a gente tem essa dinâmica que a gente está pontuando aqui, realmente o nosso uso ele está cada vez sendo maléfico para o cérebro, e isso vai trazer com certeza consequências no dia a dia, mas também para a saúde, inclusive saúde mental. Eu escuto muito falar, Rodrigo, e hoje a ciência faz essa sinalização, por exemplo, dos prejuízos causados pelo açúcar. Né? Então, a manifestação de várias doenças que nós temos hoje, e pensando no corpo todo, se dá pelo uso excessivo de açúcar. Quando eu penso em cérebro, eu também penso dessa forma, o açúcar também está vinculado. Então, quando você fala do aumento do uso de energético, de ingestão de cafeína, isso também está vinculado? Também está vinculado, porque o açúcar, existe uma cadeia, uma forma que ele funciona, e algumas pesquisas agora já mostram que o açúcar, de fato, ele influencia na inteligência.
para pior. Então, o nível, né, a quantidade de bactérias boas dentro do seu estômago, dentro do seu corpo, ela muda com a ingestão de açúcar. Essa ingestão, e aí fala excesso de açúcar. Sim. Ok, excesso de açúcar vai mudar essa dinâmica, né, esse povoamento ali das bactérias. Os neurotransmissores que vão para o cérebro e outros hormônios também que vão para o cérebro vão mudar. E nessa mudança, o cérebro ele não funciona da mesma forma. Só que acontece, quando a gente fala de excesso aqui no Brasil, excesso de tela, não, mas lá em casa é tranquilo. Não, açúcar, não, eu não como açúcar demais, eu como de vez em quando. Professor, olha só que assustador pra gente. O Brasil, ele é o quarto maior consumidor de açúcar no mundo. Então, nosso nível de açúcar, nossa quantidade de açúcar, ela é levemente maior do que de todos os outros países. Ou seja, já é um excesso. Ou seja, o nosso normal já é excesso. Já é excesso. Quando a gente pontua e junta isso com outro dado, que nós somos o quinto país do mundo mais sedentário do mundo, Sim. aí você já tem uma outra dificuldade. Ou seja, eu tenho o açúcar e essa energia ela não é gasta. Então você já tem, ao mesmo tempo, dois fenômenos aqui. Você tem toda a intervenção desse açúcar na nossa dinâmica corporal, biológica, e nós temos uma outra dinâmica química, que é o sedentarismo. Então, nosso cérebro está sendo impactado já por dois estilos de vida, dois aspectos do estilo de vida: atividade física Sim. e açúcar. E, assim, eu não quero, às vezes, quebrar uma linha de pensamento, mas eu acho que uma temática vai se juntando à Sem outra, problema. né? E eu sou profissional de educação física, né? A minha primeira graduação é essa. Então, eu sei os impactos negativos que o sedentarismo traz, que as telas trazem. Inclusive, o meu mestrado, eu pesquisei o uso de jogos eletrônicos. Excelente. Mas para você ver a dinâmica, até da ciência, né? Como um campo que está em constante também transformação e mudança, eu concluí o mestrado em 2013 pela Universidade Estadual de Goiás. Então, eu fiz um estudo correlacionando a atividade física nas aulas de educação física de estudantes de ensino fundamental 2 e o uso de telas. E em meio disso eu fiz uma triangulação de dados a partir da observação do comportamento daqueles alunos durante as aulas de educação física. Montei um laboratório com 5 ou 6 TVs e jogos eletrônicos disponíveis para os meninos. E aí uma diversidade de jogos, desde os jogos violentos, a também os jogos de futebol, o Xbox também como movimento. E também entrevistei os estudantes. E lá em 2013, a literatura, e que muito é norte-americana, Isso, é verdade. Né? Vários pensadores norte-americanos que falam sobre isso, ela não era tão preocupante do ponto de vista do impacto disso. Um dado é fato, desde que as pesquisas iniciaram. Quanto mais tela, menos tempo, menos atividade física, mais sedentarismo, mais complicações. Essa é uma variável que ela não muda nas pesquisas. Mas, por exemplo, quando existe aquela acusação de que o jovem ou a criança se torna violento ou, por exemplo, se envolve em um movimento daqueles aquelas chacinas, né? Aquele movimento de entrar dentro de um cinema, por exemplo, metralhando outras pessoas. Como acontece nos jogos. Isso, como acontece nos jogos, é um dado que a gente não encontra. A literatura desmistifica isso e que eu também não encontrei na minha pesquisa a partir da coleta de dados com os estudantes. Eles sabem muito bem fazer ali a catarse e separar um ambiente do outro. Olha, o que é ambiente virtual é virtual e a vida aqui fora é uma vida real. Não havia ali esse conflito e essa mudança. Mas hoje, e eu tenho 2 filhos pequenos em casa, o Pedro, que tem 11 anos, e o Vitor, que tem 9. Os nossos filhos não têm videogame. O Pedro, muitas vezes, ele reclama para nós que todos, e ele usa, né? Todos os meus colegas da minha salinha. Só eu não tenho. Tenho celular, só eu não tenho. E tanto eu quanto a minha esposa é pedagoga, né? Até mandar um beijo para ela. Ela está acompanhando aqui com a gente também. Dizer te amo, Camila, obrigado por tudo, né? Estar com os meninos agora, cuidando dos meninos.
Então, a gente faz uma restrição, Rodrigo, assim, ferrenha. Uhum. Mas eu também preciso dizer, eu não estou aqui para falar, eu sou o arauto, né, do Aham. conservadorismo ou de dizer que não, lá em casa é tudo perfeito. Uhum. Há uma queda de braço muito grande e que muitas vezes a gente tem que negociar com eles. E é Uhum. claro, é até uma pergunta que eu queria te fazer. O que que a gente faz, então, num momento como esse que nós estamos vivendo, que os estudos indicam que as profissões estão desaparecendo, que Uhum. aquele que quiser pensar em se dar bem no futuro, ele tem que dominar as novas tecnologias digitais de Uhum. informação e comunicação, mas, ao mesmo tempo, isso é maléfico para o Uhum. desenvolvimento, para a aprendizagem. Como pensar em dimensionar isso? E aí eu estou falando como professor, eu estou falando como pai, eu estou falando como adulto, né? Como lidar com esse universo infantil que nasce, né, dentro daquela ideia de nativo digital, ele nasce Uhum. dentro dessa cultura e eu não nasci dentro dessa cultura, né? Então agora é difícil fazer essa mediação com eles, né? O que que você, dentro desse campo de estudos que você traz, especialmente da atenção, como que a gente lida com isso? Nesse caso, professor, o que a gente precisa olhar é o seguinte: eu vou usar um pouco da antropologia. De fato, quando a gente olha para o que a nossa cultura estabeleceu como hábitos e como algo normal, a gente tomar uma decisão dessa, a gente precisa entender que você vai carregar um boné, um colar, Sim, uma coraça, de que o seu movimento ele é contracultural. sim, Ele é contra o que a cultura faz. Você fazer atividade física, hoje, graças a Deus, assim, a gente percebe um movimento muito legal de corridas, de bicicletas, né? De atividade física, tem muito crossfit, e tá pouco. Sabendo que a gente é o quinto país mais sedentário do mundo. Mas existe um movimento que está começando a crescer. Isso é bom, sim, porque isso estimula outras pessoas. Então, assim, eu até não acho interessante a crítica que se faz. Virou modinha. Deixa virar moda. Tem que virar moda mesmo. sim, Porque é muito melhor a academia abrir do que a gente ter centros que vão lidar com a sua doença. É melhor espaços que lidam com a sua saúde do que espaços que lidam com a sua doença. E nesse caso, quando a gente fala sobre esse movimento com filhos, com crianças, ele é realmente um movimento contracultural. Ao mesmo tempo, o que acontece? A tela em si, eu não vou nem dizer a tela, são as redes sociais, elas são as que mais trazem prejuízo, e os jogos eletrônicos. sim, Porque as nossas habilidades cerebrais, elas acabam sendo relaxadas, elas acabam perdendo a competência de se aprofundar em conteúdos mais profundos por causa desses dois mecanismos. O mecanismo das redes sociais e também dos jogos. Por exemplo, a Austrália, ela é o primeiro país do mundo que ela já está estabelecendo que redes sociais é proibido para menores de 16 anos. sim, Você tem ideia do que é o impacto disso num país? A gente tem agora esse movimento que a gente teve agora recente de tirar as telas das escolas. Os professores disseram, gente, foi difícil, foi complicado, foi assim, né? Foi pesado, mas retirar o celular das salas de aula mudou o comportamento. Por quê? Porque reduziu esse excesso de dopamina das crianças. sim, Então, esse fato da redução é importante, mas você trouxe um ponto que fez essa pergunta ser difícil de ser respondida. Como é que nós vamos fazer isso com esse avanço da IA? sim, Porque a gente tem aí as 10 profissões, né, do futuro, se eu não me engano, acho que são 9, todas elas estão ligadas à questão tecnológica. A questão é, quando você vai ver os movimentos dos grandes teóricos nessa área, professor, eles reduzem a tela é zero, eles vão criar mecanismos de geração de inteligência. Brincar, eles vão fazer atividade física coletiva e individual, vão criar projetos de montar analogicamente, construção. Sabe aquilo que é típico de uma oficina, típico de uma cozinha? É exatamente isso que Harvard está mostrando hoje. A criança que brinca, que trabalha em casas, no sentido de ajudar a fazer comida, que faz curso de gastronomia, que cozinha todos os dias, arruma a casa. Esses hábitos dentro de casa, eles criam ferramentas que a gente chama de funções executivas na educação. Essas funções executivas, planejar, se controlar, atenção, concentração, ela vem dessas atividades simples. E aí, quando essa criança tem essas habilidades desenvolvidas, quando ela vai fazer uma programação, né, de computador,
ela usa essas habilidades. Ou seja, os jogos e as redes sociais não desenvolvem essas habilidades. O que desenvolve é a vida real. Quando desenvolve na vida real, e aí você vai ver no Vale do Vale do Silício, Silício, é o que eu ia é te um falar. absurdo que você vê lá. As escolas lá são todas zero telas. Sim. Zero telas. Inclusive diz que as casas também, As né? casas As também. residências ali dos habitantes é zero telas, Então, né? até Não tem um jornalista que foi na casa do Steve Jobs achando assim, vai eu vou ser entrar aqui, vai ser os Jetsons, né? isso, os Jetsons. Os Jetsons. Aí os mais novos não vão entender Sim. essa dinâmica, mas, essa metáfora, né? Mas os Jetsons, tudo eletrônico, desenho que a gente assistia quando era criança, só que ele chega lá, tudo analógico. Aí ele vai vendo que telas, eles tinham 30 minutos por semana acesso. E o que eles faziam à noite? Conversar. Conversa, jantar, bater papo, jogos de tabuleiro, jogos do dia a dia, Uno, né? Esses jogos que interagem. Por quê? Porque isso cria inteligência, isso cria estratégia, isso cria controle emocional. Então, a dinâmica do dia a dia é de família. Então, o que vai gerar, de fato, a capacidade para alguém dominar no mundo virtual? As habilidades Sim. envolvidas no mundo real. Sim. Então, é o mundo real que dá esse suporte para que ele possa desenvolver lá na frente essas capacidades. Existem hoje vários países, né, que fazem esse movimento, esse regresso a um modelo um pouco mais tradicional de ensino. Eu li certa vez um artigo da Suécia, por exemplo, que implantou laboratórios de informática, computadores, Finlândia também. né, acesso a todos os tipos de tecnologias dentro do ambiente escolar. E, de repente, eles perceberam que estava tendo um declínio, né, do ponto de vista cognitivo dos estudantes, e eles, então, começaram a retirar e voltar para a escrita, e aí você como antropólogo, escrita, né, à mão. a escrita, a leitura, a concentração, e eles tiveram que fazer esse retorno para tentar equalizar isso e retomar. E, professor, é tão forte essa camada que eles estão entrando, porque a gente realmente na educação, a gente vai discutir, vai debater muito pela questão da ludicidade, das estratégias de educação, da formação do professor, das ferramentas, investimento público, ok. Só que eles estão utilizando camadas que vão um pouco além. Finlândia, Suécia, Inglaterra, sabe o que eles fazem? Eles entendem que o corpo da criança, o corpo do adulto também, quando a gente vai para um ambiente natural, que tem árvore, que tem água, ele é como se ele abrisse um nível atencional diferente. Ele fala assim, peraí, tem alguns elementos químicos aqui diferentes, né? Essas árvores, a temperatura mudou. Então, o que ele faz? Ele começa, às vezes, a pessoa arrepia, né? O cheiro muda. O que acontece quando o corpo faz isso? Ele está pronto a receber melhor informações do ambiente. O que eles entenderam? Quando a criança estuda nesse ambiente, o corpo está aberto a receber informações, inclusive verbais, visuais. Então, olha só que interessante. A gente muitas vezes acha que a ferramenta, por ser tecnológica, ela vai ultrapassar. E a gente também não tem culpa disso, porque é muito recente. Sim. Por ter cores, por ter sons, que isso ia impactar, mas a relação do corpo com a tela não é orgânica, exceto pelo som e pelo olhar, ou pelo tato. Mas quando você está num ambiente de natureza, toda essa dinâmica muda. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão investindo em 70%, 60%, às vezes até 85% do tempo de sala de aula é fora. Sim. Ou a sala de aula, ela é como se fosse uma mini floresta. Sim. Planta, imagens, assim, orgânicas para poder o corpo tentar reagir a esse ambiente e com esse ambiente ele aprender mais rápido. Então nós podemos dizer que Rousseau tinha razão? Com a educação naturalista dele, a ideia de levar a criança para conhecer esse mundo externo. Tem até um autor que eu gosto muito, que é o autor que trabalha com a teoria do estilo de aprendizagem, que ele diz o seguinte, que o nosso contato com o corpo, com o ambiente, é através dos sentidos. Então, se a gente está o tempo todo lidando com a realidade através dos sentidos, a gente aprende também através dos sentidos. Então, quando a gente explora isso vai ser muito mais interessante para a aprendizagem, justamente por quê? Porque o corpo está pronto, ele ouve melhor, ele está percebendo a mudança do ambiente, a temperatura, e a informação, quando ela chega de fato
com mais organicidade, vamos dizer assim, e ela invade o corpo, né? O Rubem Alves dizia muito sobre isso. Essa educação dos sentidos, os sentidos, eles trazem essa informação para dentro. E é exatamente isso que eles estão fazendo hoje. Olha que fantástico perceber isso, né? E trazer isso para a educação. Então dá para assistir Avatar com um novo olhar também a partir de agora, né? Dá para assistir com outro olho. E quando nós falamos disso, Rodrigo, dá para dizer que eu estou falando de criança, entendendo as janelas de oportunidade para o desenvolvimento, e dá para falar do adulto na mesma perspectiva também? Da mesma forma. Porque o que acontece com as pesquisas é que eles entendem o seguinte, realmente, a influência do sucesso na vida, ele vai estar ligado, hoje, uma maior referência de sucesso em saúde, segurança para si e para a sociedade, e também para a questão financeira, né? Está ligado justamente a autocontrole. E o autocontrole está ligado ao quê? Autocontrole aos impulsos, autocontrole em relação às emoções, né, o humor, e também autocontrole da atenção. Então, quando as pesquisas estudam lá as crianças, eles estão observando lá na vida adulta. Sim. Hoje o que acontece é que os adultos também, por terem visto isso como uma novidade, a gente foi invadido com isso, professor. A gente foi invadido com os celulares, a IA. Então, assim, não há como a gente controlar isso. E, ao mesmo tempo, as empresas, elas lidam com essa questão da atenção. Então, uma universidade, quando ela consegue captar a atenção de um grupo de alunos, todo o potencial dela de aprendizagem muda. Você vê a necessidade, né? Condição 0,1 para poder aprender. A atenção. A 0,1 é a atenção. Só que a atenção, ela é multifatorial. Então, o adulto, ele também está passando por isso, porque nós temos o fenômeno do brain fog, e temos o fenômeno do doping corporativo. Então, os adultos também estão sentindo isso. Porque a dinâmica de vida, né? Lembra que eu falei do quinto país mais sedentário? O quarto, a gente é o consumidor de açúcar. Mas o Brasil é o terceiro país que mais dorme mal no mundo. O que acontece com isso? Nós temos 79% dos adultos têm algum nível de privação de sono. Então, você imagina o que a privação de sono traz? Primeira coisa que ela vai derrubar a atenção. 16 minutos a menos no seu sono, que você considera assim, esse aqui é o meu sono que eu descanso. Sim. Se você reduzir 16 minutos, essa redução ela já vai impactar na sua atenção, no seu humor, na sua produtividade. Então, se o Brasil está entre o terceiro que mais dorme mal, e 79% dos adultos está assim, a gente consegue perceber que a nossa dinâmica de vida também vai influenciar nessa questão da atenção. Pode ser que a gente não veja isso como maneira mais clara. Por quê? Porque hoje a gente criou um hábito. Eu chego para você e falo assim, nossa, professor, eu tô cansado, viu? Hoje não tô prestando atenção. Até o GPS, eu tô com o GPS ligado e me perdi. Sim. Aí você fala assim, eu também tô cansado. Aí o outro, nossa, eu também tô desse jeito. E aí quando você começa a identificar essa repetição de comportamento, você começa a achar que é normal. Por isso que essas pesquisas, comparadas a outros países, elas vão nos alertando. Vai dizer, gente, existe um estilo de vida nosso que está quebrado. Tem uma pesquisa que eu gosto muito de citar ela, que foi um estudo que a USP fez com 43 crianças que tinham laudo de TDAH e, ao mesmo tempo, eram medicadas. Essa pesquisadora faz um estudo, pega essas crianças que estavam medicadas e laudadas e ela descobre o quê? Começa a refazer esses testes com elas. Começa a refazer os testes e começa a perceber que tinha muito da personalidade, uma criança que tinha uma coisa ali. Professor, você acredita que das 43, apenas 3 crianças tinham o laudo positivo? Todas as outras 40, o laudo era um falso positivo. Sim, um falso positivo. Aí você imagina. Aí a gente vai fazer desdobramento igual pesquisador, né? Sim. Essas crianças tinham um rótulo, essas crianças estavam sendo medicadas sem necessidade. Sim. Mas me diz, como é que o estilo de vida dessas crianças conseguiu sinalizar sintomas tão parecidos com um transtorno de déficit de atenção a ponto delas serem percebidas como uma criança que tem um transtorno? Essas crianças não moravam sozinhas. Essas crianças não fazem gestão da atenção. Quem faz a gestão da atenção, da nossa atenção, somos nós. Então você imagina, esses pais, como é que eles viviam? Essa família, como é que esses adultos vivem? Se as crianças estão desse jeito, cria estresse,
conflito, bagunça, né? Uma série de coisas que no dia a dia estão ali atrapalhando. Esses adultos, como é que é o estilo de vida deles? E aí, como é que eles respondem a esse ambiente? Então, esse ambiente ele vai responder de uma outra forma. Muitas vezes o adulto vai responder pela obrigação, ele vai usar energético, vai usar remédios, vai inclusive ter burnout, né? Vai ter aquele cansaço, aquela exaustão, nossa incidência é maior. E aí, nesse caso, quando eu falei do terceiro país que mais dorme mal, dorme mal. eu tenho outro dado. Nós somos o segundo país do mundo que mais passa o tempo em frente às telas. E aí você olha para o quinto, para o quarto, para o terceiro, para o segundo. Na verdade, eu nem estou olhando. Na verdade, eu estou classificando aqui, estou fazendo questão de anotar, porque você está tratando dos termos e conceitos isoladamente. Mas então, quando eu junto o pouco sono, né? O alto consumo de açúcar, o sedentarismo e agora o uso excessivo de telas, e entendendo que nós estamos ranqueados aí até então do quarto, né, para trás. Opa! Eu nem falei o primeiro. Aí agora vem o primeiro, que eu faço do quinto até o primeiro. O primeiro, professor, nós somos o primeiro país no mundo que temos maior incidência de ansiedade patológica. Aí a gente consegue levantar. Será que a ansiedade é só por causa da violência, da inflação? Eu entendo que isso vai mexer muito com a gente. Não tem como a gente entender a nossa dinâmica de vida sem entender que a violência ela é um fator preponderante no nosso nível de estresse. Ao mesmo tempo, a questão da economia. Ok, mas não é só isso. O nosso corpo ele está vivenciando uma dinâmica que não é adequada para uma vida adulta. Uma vida de aprendizagem, uma vida de trabalho. Eu faço consultoria em algumas empresas, professor, que quando a gente começa a trazer isso para os profissionais, eles começam a entender como a dinâmica deles de produtividade está no âmbito privado. A empresa vai lá, coloca software, coloca plataformas, estrutura, faz reuniões. Ok, isso é excelente. Mas se na vida privada, na gestão de si, você não entender quais são as ferramentas para que a sua atenção seja robusta, você não consegue responder, não é só as demandas do trabalho, é o seu desejo, é o seu sonho. Eu li essa semana, né? O seu sonho merece a sua disciplina. Aí você tem um sonho, sim, mas o seu corpo não consegue corresponder. E aí, com esse dado da ansiedade, a ansiedade ela também vai nascer de que maneira? Ela vai nascer por excesso de informações. Ela vai acontecer por causa de muitas informações, excesso de informação, sono inadequado. Às vezes a pessoa ela não tem nenhum ambiente assim, um ambiente em si não traz ansiedade, mas o fato dela dormir mal vai impactar na saúde mental. Tem alguns dados que fazem referência, por exemplo, que a insônia, a incidência de depressão por causa de insônia, ela vai ser maior do que, por exemplo, abuso físico. Então, olha só como que é forte esse dado. Uma pessoa, ela passou por um abuso físico e a incidência de depressão ela vai ser menor do que quem tem insônia. Porque o nosso cérebro, ele não suporta o cansaço. E a gente está se acostumando com o cansaço. Aí você faz o quê? Cafeína. Não é o cansaço, eu acho que é a exaustão. Eu acho que o cansaço faz parte do dia a dia, mas a exaustão é um termômetro que já sinalizou assim, ó, você passou da linha. Eu tive burnout. E eu passei dessa linha muitas vezes, mas para mim era comum passar dessa linha. Eu cansava da minha imunidade cair. Sim. Eu cansava de acordar de manhã e dizer, estou cansado. Nossa, hoje eu estou cansado. Hoje vai ser difícil. Porque eu já acordei cansado. Essas sinalizações, eu não posso dizer isso e você falar assim, nossa, eu também acordei cansado. Está fora. É preocupante. Até porque, assim, entendamos, e se eu estiver correto, você me corrija, mas a ansiedade também é importante para nós, enquanto seres humanos, isso. Essa é dentro excelente. do parâmetro de normalidade. Isso. Porque até o Cortella ele faz uma reflexão, eu acompanho muito as falas do Cortella, da relação medo e covardia, que ele vai dizer, olha, o medo é fundamental para nós. O medo é o que te deixa alerta, é o que acredito que te desperta a atenção, o foco naquilo que você está fazendo. O corpo dispara hormônios específicos. Isso, né? Para te colocar, então, por exemplo, você vai falar em público, você tem uma palestra, você tem uma reunião de trabalho com um grupo de pessoas que ele entende, tem um perigo liderar, ali. Há um perigo. Mas dentro do limite,
Ótimo. Isso é fundamental para a gente se mover dentro Viver, dessa né? dinâmica, viver. É a vivência. Agora, se isso extrapola, e aí eu entendo que quando ele fala da covardia, que é a negação, que Uhum. é a retração, eu entendo também que isso é um mecanismo depressivo, né? É, Que vai foi bom. deprimir a sua condição humana a ponto de te levar a fugir, à fuga, né? Foi muito bom trazer essa questão da ansiedade como foi questão positiva, Sim, porque de fato a ansiedade ela é importante no dia a dia. O problema é quando você tem muitos disparos de ansiedade em excesso. Só que não é só o seu chefe, não é só a meta, não é aquele seu colega de trabalho. Porque você dormiu mal, o cortisol ele já vai ficar alto. Cortisol subiu, mas por quê? Por que que o cortisol subiu? Porque o seu sono não foi adequado. Você comeu muito tarde, você quebrou um processo, toda aquela orquestra do corpo para funcionar. E aí é importante a gente entender isso, que não é porque você é um hábito para você que o seu corpo aceita isso como hábito. Fala assim, olha, eu faço porque você está fazendo. Mas o adequado não era isso. E eu entendo também que existem fases de vida. Por exemplo, faculdade. Eu entendo que em determinados aspectos a faculdade vai colocar você para dormir mais tarde, porque você estuda à sim, noite, a sim. maioria, né? Então, ok, mas enquanto possibilidade, eu seguro aqui esses 4 anos, mas enquanto gestão da atenção, o quanto eu posso melhorar isso? O quanto eu posso trazer isso para um ambiente saudável e conseguir fazer essa gestão? Eu tive que fazer escolhas profissionais para poder eu viver melhor. Dentro do que eu passei como burnout, eu tive que fazer escolhas. Escolhas na minha gestão, escolhas até nos meus sonhos. Falei, ó, Rodrigo, seu corpo vai até aqui. Sim. Por exemplo, agora eu vou começar o mestrado. Eu já tive que fazer todo um planejamento assim, Rodrigo, você vai ter que dormir mais Preparar o tarde, terreno, vai dormir né? mais tarde. Como é que você vai Sim. fazer? Você vai ter que organizar o seu sono, você vai ter que suplementar. Ou seja, existe um arsenal que a gente utiliza, são vários eixos que você pode cuidar da sua atenção através desses eixos que fazem parte do nosso dia a dia. Rodrigo, aproveitar, né, agradecer a cada uma das pessoas que está entrando, que está manifestando. É um fenômeno interessante aqui. Nós temos pessoas dos nossos distritos, né? Muitas vezes a Legal, gente legal. entende a Rio Verde e nós esquecemos aqui que nós temos Lagoa do Bauzinho, Riverlândia, Uruana. Então, tem um pessoal Aqui da perto, educação né? entrando aqui e aproveitar e mandar um abraço para a Case, mas dizer para a Case que ela está falando aqui, ó, gabaritei, né? Dos 5, né, pontos apontados que você disse, ela coloca aqui, sou brasileira 100%, né? Aí a Tiffany está dizendo aqui que gabaritei. Puxa a orelha desse povo, que gabaritar nesse caso aqui não tem Não, aí nada não, de bom. não é uma coisa boa, não. Rodrigo, voltando aqui para essa questão, que tem um fenômeno que acontece hoje que parece que ele é ambiental, né? Que nós criamos ele, que você encontra um amigo e aí você fala, e aí, como é que você está? E a resposta é automática, na Na correria. correria. Parece que obrigatoriamente, para ser aceito, né, ali dentro Aham. dessa tribo humana que existe hoje, você precisa reforçar, não, eu estou correndo. Uhum. Até parece um mecanismo de defesa, né? Ó, se eu não falar que eu estou Correndo, correndo, eu exatamente. estou indo contra a cultura, eu estou fora do bando, né? Estou indo aí na contramão. E isso está muito linkado com o que você está falando também, né? Antes fosse correria, correr Sim. mesmo na Ah, rua, né? claro, Se fosse claro, assim, claro. seria ótimo. Mas realmente a gente está lidando com essa perspectiva também cultural. A gente nunca analisa, né, essas questões fora da cultura. Porque a cultura ela vai validar o seu comportamento como aceitável e não aceitável. Em algumas culturas, a falta de lazer, desse tempo de descanso, ela é vista como falta de sabedoria. Você não descansar, não existe isso. Todo aparelho, toda a máquina menos elaborada do que a gente, ela precisa de descanso, ela precisa de energia, mas não é só energia. Então, de fato, por isso que eu digo que é contracultural. Você precisa, muitas vezes, tomar decisões, professor, diferente da sua família, tomar decisões diferentes dos seus próprios amigos. Porque você vai começar a correr, vai falar, uai, agora você virou atleta, agora você vai ser maratonista. Vou sim. Então agora você cortou o açúcar, então agora você está de dieta. Eu tô cortando o açúcar. Ou seja, você tem que ter muita certeza do ganho que você vai ter e das perdas que você já tem para você colocar na balança e dizer assim, eu tenho que tomar uma decisão, mesmo diferente dos outros, para fazer essa gestão de quem eu sou. Porque o meu sonho, vou repetir essa frase que eu vi essa semana. O meu sonho, a minha qualidade de vida, o meu viver bem, merece a minha disciplina.
O meu viver bem merece a minha disciplina. É interessante você trazer essa fala, né, porque eu até estava anotado aqui. Desde o início do nosso bate-papo aqui, parece que a gente está fazendo muita denúncia, né? Denunciando isso, denunciando aquilo, mas que também é interessante fazer anúncios, né? Esse dado que você traz agora, por exemplo, nós também percebemos um movimento em prol dessa mudança. Eu vou Uhum. trazer aqui dois dados, um até você já mencionou, que é a adesão das pessoas a esse movimento. Hoje tem um fenômeno chamado corrida de rua. Isso. Esse É um fenômeno está fenômeno tomando uma mundial. proporção, Fantástico. seja na perspectiva da corrida como performance, Aham. seja como participação. Então, a pessoa que está caminhando, a pessoa que está ali participando daquele momento, ela se sente pertencente àquele grupo. Então, tanto é que hoje esses movimentos, e até existe uma iniciativa nossa aqui, quando eu falo, por exemplo, do trabalho como vereador, como político, que nós criamos agora um circuito de corrida de rua nos distritos. Acabamos de ir à Lagoa do Bauzinho, praticamente 200 pessoas engajadas no movimento. Que fantástico. Dia 8 de novembro, nós estaremos em Riverlândia, fazendo isso acontecer lá dentro, e até já aproveito o gancho aqui para convidar todos a participarem, e também em Ouruana. Mas por que disso? Porque hoje Rio Verde tem esse movimento de tal forma que você pega um calendário hoje, de janeiro a dezembro, tem um movimento acontecendo. Isso mesmo. É um movimento organizado, articulado, com muitos adeptos e que é crescente. Então, a nossa ideia é levar isso também para os distritos. Resultado, vou só te trazer aqui fazer um adendo. Lagoa do Bauzinho. Nós realizamos a atividade, muitas pessoas colocaram a cadeira na calçada ali para assistir os corredores passando, todo mundo uniformizado. Ou seja, há um movimento diferente acontecendo. Já é um passo, pessoas ali tomando um tererê, uma cervejinha, ouvindo uma música e vendo o movimento, filmando, incentivando também. Mas um dado que é interessante, muitas pessoas já fidelizando. Esse é um evento que nós vamos fazer ele com uma frequência anual. Muitas pessoas dizendo, vou me preparar porque o ano que vem eu quero participar. Então ele contagia, ele é contagiante, né? E traz inúmeros benefícios. Por exemplo, aqui em Rio Verde tem um grupo de mulheres que correm, até já fui procurado por uma delas para a gente conversar um pouquinho, e que elas buscam prioritariamente mulheres que têm depressão, obesidade, alguma condição clínica que precisa ser revertida. E com certeza muda. E que muitas vezes a gente recorre à farmácia. Né? E a atividade física ela vem aí ao encontro né? Nesse sentido. E a transformação que tem acontecido na vida dessas pessoas é algo fantástico. A pessoa muda. E, professor, não é só o pertencimento, é químico. O corpo, ele passa por um processo de endocannabinoides, liberação de endorfina, a liberação de toxinas, muda o sono. Então, assim, é químico. Então, além do químico, também tem o social. Porque aí viram amigas, e aí tem todo aquele movimento de pertencimento. Então, a gente muitas vezes eu entendo que a gente acaba esquecendo que a vida, ela não é digital e ela não é sintética. A vida, ela é orgânica. Então, se é orgânico, eu tenho que olhar, igual a gente está numa área que o agro é fortíssimo. Sim. E não é forte por causa das terras, é também pela pesquisa. Então, hoje, um agro, né, a agronomia de precisão, a agricultura de precisão, ela é tecnologia fora de série. Mas não adianta se não entender que é um fenômeno orgânico. Tem que ir lá na terra e tem que ver quais são os elementos que estão lá. Tem que fazer essa pesquisa da terra e ver quais são os nutrientes dela para que quando a semente ultra tecnológica caia nela, haja ali todo ela consiga isso, né, e fora chuva, né? Fora sol, né, tudo isso. O tempo certo de plantar, ou seja, tem que ter tecnologia? Tem. Mas é preciso entender, a nossa realidade é orgânica. Uma coisa que você falou das corridas, mas igual, por exemplo, suplementação. Hoje, muitas pessoas, por causa da alimentação, têm entendido, gente, eu vou repor meu magnésio, eu vou melhorar a questão de ômega 3, né, creatina. Então, hoje também a suplementação, ela virou um fenômeno. E eu acho fantástico, por quê? Porque promove saúde. Promovendo saúde, é melhor promover saúde do que promover doença. Não, com certeza. Promover saúde, isso impacta na aprendizagem, impacta na produtividade. Empresas, de fato, quando a gente tem empresas que pessoas mudam, às vezes uma política só. Você comentou, foi desolados, né? Sim. Uma empresa que ela investe só na atividade física, ela já vai ter uma revolução.
Se ela tiver suplementação, tiver organização, rotina, rituais de liderança, se ela organizar isso, ninguém segura. Por quê? Porque quando a pessoa muda, tudo muda. Hoje eu vi uma iniciativa empresarial, digo hoje assim, né, nos últimos dias, de empresas que estão bonificando os servidores que atingem uma quilometragem de Isso, corrida eu vi isso. durante o mês. Então, olha, você tem uma meta de correr 30 quilômetros dentro do mês. Como que você vai correr isso é problema seu, mas se você fizer isso, você vai receber uma bonificação. Eu tenho um amigo que ele mora nos Estados Unidos, ele é gestor, e ele fala que a empresa que ele trabalha é exatamente assim. Ele saiu de Rio Verde e foi trabalhar lá. Ele fala que ele tem uma contagem por calorias. E eu não sei qual é o sistema, qual é o aplicativo, Sim. que vai informando para o sistema da empresa, e essas calorias viram dólares, viram salário. Ele fala, Rodrigo, eu sei que eu vou ter o benefício ali financeiro, né? Mas se me avaliasse bem, quantos ganhos eu tenho, né? Claro que a empresa também vai se beneficiar dessa pessoa com saúde, mas eu ganho para mim. Eu tenho um ganho na minha vida com esse processo. Então, realmente, claro. Esse estímulo, né? Sim. Essa consultoria, inclusive, que eu faço, professor, é exatamente nesse sentido. Para poder alertar sobre isso. Porque essa dinâmica, não só na educação, mas também no trabalho, eu passei por esse processo que me alertou muito nesse sentido, que é como você viver bem. O trabalhar, ele não tem que ser sacrificial, a não ser que seja uma escolha sua. Mas se o ambiente, se a nossa demanda, né, é alta, uma criança correr 5 quilômetros descalça, você vai esperar o quê? Vai machucar o pé. Claro. Agora, vai ser uma experiência, se ela tem uma vida péssima. adulta, se ele é adulto, ele tem um tênis correto, ele está hidratado, tem nutrientes, 5 quilômetros, ele consegue fazer isso em 40 minutos, 50 minutos. Ou seja, a demanda, às vezes, ela não muda, mas a sua condição muda. A ideia, muitas vezes, é essa. É mudar a sua condição para você enfrentar as coisas. Perfeito. Aproveitar que a Casey Mary está falando aqui o seguinte, ela é lá do City de Oruana, diz que ela estará na torcida, ela não vai participar, mas é só para te dizer, que é isso, que o passo mais importante em uma caminhada é o primeiro. Então é importante dar esse primeiro passo, começar caminhando dentro dessa dinâmica, você ir aprimorando, né, o seu treinamento, a sua capacidade de aumentar o volume, de aumentar a intensidade também da atividade. Então, tranquilidade com isso, orientação médica que é fundamental. Rodrigo, você traz um dado, até você conversou comigo, né, sobre essa questão da suplementação, né? Você me deu uma dica em relação a isso. Como que do ponto de vista hoje científico e com o que você estuda do campo da atenção, você estabelece essa relação? É de fato necessário hoje, pelo estilo de vida que nós estamos vivendo, essa suplementação ela se faz necessária? Então, professor, nesse caso, o que acontece? Depende muito da análise do profissional que vai fazer do seu corpo. Então, hoje você pode comprar, né? Você tem essa liberdade de ir num lugar de coisas naturais e comprar suplementação. Só que a minha indicação sempre é um profissional, quando você tem um profissional que faz essa análise, faz todos os exames, ele levanta seus exames de sangue, ele percebe sua dinâmica de vida e consegue ver, olha, suas taxas estão boas, mas a gente pode melhorar algumas taxas aqui, sem ultrapassar o máximo. Sim. A gente consegue. Existem alguns estudos que mostram, por exemplo, que os sintomas de uma pessoa com depressão, eles são iguais a de uma pessoa que tem baixos níveis de complexo B. Então, faltou o complexo B. Os sintomas, indisposição, cansaço, muitas vezes, né, chateação, irritabilidade. Complexo B, as vitaminas B, que são muito boas e importantes para o cérebro, você vai ter os mesmos sintomas. Desculpa te cortar, mas entrando nessa seara também, acho que há um outro elemento muito importante se falar nisso, que é a questão da procrastinação. Uhum. Entra também nessa mesma perspectiva? Entra na mesma perspectiva, porque a gente pensa que procrastinação é só um comportamento moral. A pessoa escolheu procrastinar. O que geralmente eu oriento? Quando alguém pede dicas para mim, eu falo assim, olha, eu sempre vou pela linha orgânica primeiro. Sem disposição, dormindo bem, sem atividade física e sem o seu corpo nutrido de quê? Desses elementos, o seu corpo vai dizer, você vai fazer o quê? Você vai correr uma maratona? Vai não. Eu vou te parar. Eu vou te parar. Eu te desligo, a hora que eu quiser. Você é doido? Não tem, ele entende que a dinâmica do próprio corpo que ele está lidando ali não tem condições. Então, o que a gente propõe em relação a isso? A questão quando fala de suplementação, eu digo, olha, procure sempre um profissional
que faça esses exames, e às vezes são 30, são 40, Sim. para ver como é que tá você como máquina. Olhou para você e falou, olha, a gente está percebendo aqui que tem vitaminas, tá inflamado, vamos melhorar isso aqui, e aí a suplementação, ela vem, e eu acho que é às vezes até mais fácil do que mudar a alimentação. Porque a alimentação depende do seu gosto, depende da dinâmica da casa, quem faz a comida, os horários. Então, acaba que complica um pouco. Mas a suplementação não é que ela é necessária, mas eu acho que é necessário investigar. Sim. Investigar, sim, porque você investiga, descobre e é saúde, não é remédio. Né? Não é remédio. A suplementação ela não é pela perspectiva do remédio, ela é uma perspectiva da nutrição. O que eu vou colocar aqui? Ômega 3, comer peixe para poder alcançar o nível de ômega 3, você não consegue. E também a questão da alimentação, ela passa por mudanças, né? A gente tem mudanças nutricionais na forma de produzir os alimentos que trouxe mudança nas quantidades ali de vitaminas dos próprios alimentos. Então isso acaba afetando também a nossa alimentação. Rodrigo, por incrível que pareça, né? Nós já estamos aí há praticamente 1 hora de bate-papo aqui e nós temos 3 minutos e meio para finalizar. Ixi, eu estou aqui só. preocupado porque eu gostaria de ficar aqui mais umas 2 horas mais ou menos falando sobre isso. Eu fiz muitas anotações aqui, mas isso sinaliza um dado, né, de que nós podemos voltar em outro momento para continuar o assunto, para falar um pouco mais sobre isso. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, pensando especialmente que falamos aqui, eu digo, para um público perceptível aqui, eu acompanhando, majoritariamente da educação. Pessoas que lidam com a educação na sua essência, no dia a dia. O que você traz como consideração final para essas pessoas? Eu vou te dar 2 minutinhos para você falar. Atenção, educação, papel do professor, do educador nessa dinâmica toda. Bom, o que eu deixo para os professores, eu deixo assim um apelo, né? Porque o professor, ele é um profissional que precisa da atenção para poder exercer sua profissão. Ele lida com a necessidade de que as crianças também tenham essa atenção robusta para que ele possa ter sucesso. Então, o que eu estimulo e encorajo, né? Aprenda, estude sobre esse assunto, pode me seguir nas redes sociais, para que você possa também ter mais informações e, quem sabe, a gente fazer uma revolução aí nesse processo educacional também de Rio Verde, nessa área da atenção, para que a gente possa também não só trazer bem-estar para o seu exercício profissional, mas também trazer uma transformação no aspecto da aprendizagem mesmo dessas crianças. E com isso a gente trazer mais sucesso e mais referências, né, para que a gente possa, de fato, não só trabalhar bem, mas também poder aprender bem. Com a atenção robusta dos dois lados, a gente consegue ter uma dupla aí, né, de sucesso, que é poder ensinar bem, mas também poder aprender bem. Muito bom. Eu quero aproveitar, Rodrigo, e dizer assim, da minha gratidão em você ter aceito esse convite, né, sempre solícito. A gente vem tramando esse momento já há um bom tempo, né, para alinhar agendas, para tudo dar certo. Mas dizer para você que foi assim, muito gratificante, tá? Partilhar com você aqui esse momento de reflexões, conhecimento que você estuda em essência. Te desejar sucesso aí na caminhada do mestrado. Eu também estou caminhando aí agora no início de um projeto, né, pela universidade, de um doutorado na área da educação. Tudo isso mexe muito com a nossa vida, né? A gente tem que equalizar muito bem aí todos os pontos para que a gente consiga conduzir, né, o processo e também pensar que somos seres humanos no meio disso tudo, né? Então, agradecer muito a você pela disponibilidade, tá? Nos colocar sempre à disposição também para essas trocas acontecerem. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Estão pedindo aí o seu @, pode falar aí rapidinho? Rodrigo.de, que é D, né? .Vasconcelos. No Instagram, Rodrigo D. Vasconcelos e ponto entre as palavras. Bacana, pessoal, sigam o Rodrigo, que o Rodrigo é esse cara fantástico, vocês puderam perceber aí. Agradecer a vocês que estiveram aqui conosco, esse é o primeiro episódio, né, aqui do nosso Entre Pontos, muitos assuntos serão debatidos aqui, e peço a vocês, inclusive, deixem aí registrados assuntos que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast. Rodrigo, para finalizar, meu querido, um pequeno mimo, uma lembrancinha. Obrigado. A gente vai deixando aqui um forte abraço aqui, professor Fábio, finalizando o nosso Entre Pontos. Até a próxima edição.